Vós sois meu pastor, ó Senhor, nada me faltará se me conduzis. Em verdes pastagens feliz eu descansei, em vossas águas puras eu me desalterei. Vós sois meu pastor, ó Senhor, nada me faltará se me conduzir. Pelo sinal da Santa Cruz, livre-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com você, meu irmão, com você, minha irmã. Porque bendito é o Deus que nos reúne sempre no amor do seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Te saúdo nesta segunda-feira da terceira semana do tempo da Quaresma. Esse tempo forte de reflexão, de penitência, que nos prepara para a Páscoa do Senhor. Desejo que o seu dia seja um dia repleto de bênçãos. Para rezar melhor, para ouvir melhor também a palavra de Deus e a palavra da Igreja, convido você a rezar comigo, pedindo, clamando a ação e a unção do Paráclito. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. E neste dia 8 de março, meu irmão, minha irmã, a Igreja, na sua liturgia, nos traz o Evangelho segundo São Lucas. O Evangelho de hoje nós encontramos lá no capítulo 4 de São Lucas, nos versículos de 24 a 30. Ouçamos então atentamente a palavra de Deus, que hoje quer ser luz para iluminar nossa vida. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Jesus, vindo a Nazaré, disse ao povo na sinagoga: em verdade eu vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. De fato eu vos digo, no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante 3 anos e 6 meses, e houve grande fome em toda a região, havia muitas viúvas em Israel. No entanto, a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a uma viúva que vivia em Sarepta, na Sidônia. E no tempo do profeta Eliseu, havia muitos leprosos em Israel. Contudo, nenhum deles foi curado, mas sim Naamã, o sírio. Quando ouviram estas palavras de Jesus, todos na sinagoga ficaram furiosos. Levantaram-se e o expulsaram da cidade. Levaram-no até o alto do monte sobre o qual a cidade estava construída, com a intenção de lançá-lo no precipício. Jesus, porém, passando pelo meio deles, continuou o seu caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que pela palavra do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Amém.
Meu irmão, minha irmã, no Evangelho de hoje, nós vemos Jesus que sente a hostilidade da parte dos seus conterrâneos, daqueles que fazem parte do seu povo, do povo onde foi criado. Jesus percebe a falta de acolhida, Jesus percebe o coração endurecido dos seus conterrâneos e por isso faz ali memória na sinagoga dos profetas antigos, que também sofreram a mesma hostilidade da parte dos seus, que também não foram acolhidos devidamente por aqueles a quem foram enviados por primeiro. E assim, Jesus relembra Elias e Eliseu, dois grandes ícones entre os profetas, muito estimados por todo o povo judeu, mas que também foram canais da presença de Deus e dos prodígios do Senhor, principalmente diante dos povos estrangeiros e pagãos. Quando os seus os rejeitaram, foram levar os sinais de Deus até aqueles que eram rejeitados pelo fato de serem estrangeiros e pagãos. Jesus sofre o mesmo preconceito, Jesus sofre a mesma hostilidade e faz a mesma experiência dos profetas. Enquanto o seu povo, a quem por primeiro ele é mandado, não o aceitam, não querem ouvir a sua palavra, ou não estão abertos à boa nova que ele traz, ele segue o caminho, continua sua caminhada em direção à Páscoa, em direção à cruz e ressurreição, e vai tocando o coração daqueles que querem se abrir, mesmo os estrangeiros, mesmo aqueles por quem ninguém dá nada, mesmo aqueles de quem ninguém espera nenhum ato de conversão. Jesus é hostilizado pelos seus. Hoje, nós vivemos num país que até certo ponto podemos gozar de liberdade religiosa, podemos professar a nossa fé abertamente, ainda que muitas vezes de modo velado a perseguição esteja muito latente com a igreja, com o evangelho, mas temos essa liberdade de professar a nossa fé. O que nós temos que nos perguntar é, como batizado e batizada, nós temos acolhido realmente Jesus? Como batizado, batizada, temos acolhido a sua palavra por inteiro e não somente pela metade? Temos realmente compreendido que devemos buscar a conversão a cada dia? Ou temos nos portado como os fariseus, que não aceitam correção, que não aceitam uma palavra mais dura, que achavam que já estavam prontos e não precisavam mudar mais nada, que se achavam donos da verdade, da religião, quem sabe da salvação? Como nós nos portamos diante de Jesus e do Evangelho? Oxalá, meu irmão, minha irmã, sejamos nós realmente pessoas de acolhida, que sabem acolher a Cristo, acolher a sua palavra, acolher seu Evangelho, não pela metade, não somente em algumas linhas que nos interessam diretamente, mas também naquilo que nos censura,
que nos chama a atenção, que nos puxa a orelha, que nos chama a conversão. Oxalá sejamos nós acolhedores de Cristo, acolhedores da sua palavra. Que Jesus nos ajude então nesse propósito e que Nossa Senhora reze por nós. Amém. Um dia me dá